Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos começar agora o conteúdo de terceiro trimestre, as atividades de estudo do terceiro trimestre. Nós vamos começar com um tema novo, claro. Aqui é a unidade 6, os materiais. Nós vamos ver aqui que os materiais têm matéria, que eles ocupam um lugar no espaço. Vamos lá então? Começando. Bom, aí você vai acompanhar comigo aí, se você tiver o livro, na página 130. Se você não tem o livro, eu vou deixar as páginas junto com a atividade aqui, junto com o vídeo. Está em anexo ali, é só abrir. E então na página 130, unidade 6, está aqui unidade 6, os materiais. Vamos ver como são formados, quais características que os materiais têm, que tipos eles são, né? Vamos lá então. Aqui começando nós temos aqui uma cerâmica, uma técnica de produção de cerâmica, né? Tem uma pessoa aqui, ó, ela tá desenhando um vaso aqui, ó, para deixar ele de uma forma bem artística, né? Aqui tem outro aqui embaixo. Vamos ver então. Essa cerâmica, ela vem de uma região, ela é chamada de cerâmica marajoara, da ilha de Marajó. Vamos dar uma lidinha ali, ó. Diz assim, ó. Opa, deixa eu ligar a mesa aqui. Então tá aqui. Cerâmica marajoara. Vamos lá. A cerâmica é uma técnica muito antiga de produção de objetos por meio do cozimento da argila. Por ser maleável, a argila ela é fácil de ser moldada em diversas peças. Então dá para fazer vaso, jarro, panela, várias coisas. Eles são aquecidas, né? A argila é aquecida e aí ela endurece, fica rígida. As cerâmicas produzidas pelos indígenas que habitaram a ilha de Marajó, no estado do Pará, há mais de 1000 anos, são consideradas uma das artes de cerâmica mais antigas entre os povos das Américas. De toda a América, né? América do Norte, Central e do Sul. Essa feita pelos marajoaras é considerada das mais antigas. Vasos, urnas funerárias, né? Para colocar aí a pessoa morreu, eles colocam dentro de um. Parece um vaso também, bem grandão, né? Coloca a pessoa morta lá dentro. Pratos, tigelas, estatuetas eram alguns dos objetos de uso comum e artístico produzidos por esses povos. Como característica da cerâmica marajoara, os povos indígenas trituravam a argila com outros materiais, como urucum, para dar cor. Urucum é esse aqui, ó. O pessoal faz o coloral, né? Vermelho. Essa sementinha aqui, ó, vermelhinha. Isso é urucum. Então, misturava a urucum na argila para dar uma cor. Conchas e ossos triturados que aumentavam a resistência das peças. Então tá aqui, ó. Tem casquinha, né? A concha do marisco, das ostras, tritura, coloca junto com a argila, ela fica mais forte. As características e o acabamento dos objetos evidenciam técnicas sofisticadas de fabricação. Então tá aqui, ó. Aqui em cima é argila, né? Matéria-prima para fazer os objetos de cerâmica. E aí, então, o urucum e as conchas trituradas para dar resistência. Aí aqui está lá, ó. A tradição da arte marajoara tem sido preservada por meio do trabalho de diversos artesãos que confeccionam as peças em cerâmica, especialmente no distrito de Icoaraci, Belém do Pará. Essa foto é de 2015. Olha só como fica o vaso no final, ó. Ali ele está pintando, olha só como fica no final. Bem bonito, né? Aí tá aqui mais um, ó. Aqui está dizendo assim, ó, reprodução de vaso marajoara. Na interpretação de muitos estudiosos, as mulheres ocupavam uma posição de destaque na sociedade marajoara, pois há a representação de imagens femininas em muitos objetos. Aqui parece um rosto, né? Ó, olhinho aqui e boquinha. Ok, então beleza. Esse aqui, a gente começou falando aqui uma introdução, né? Para falar sobre essa cerâmica marajoara. Por que é a cerâmica, esses vasos? São objetos, né? Então a gente vai ver os objetos, são materiais,
e como eles são formados e qual a diferença entre eles. Beleza, vamos para o tema 1 então. Ok, vamos dar uma olhadinha aqui. Tema 1, aqui já é a página 132. Tema 1, nós vamos ver agora que os materiais eles têm massa, o que é massa e o que é volume, tá bom? Vamos lá, vamos começar com a massa aqui, ó. O título é Características Gerais dos Materiais. Os materiais têm massa. Vamos ver o que é isso. De maneira simplificada, massa é a quantidade de determinado material. Então, quanto maior a quantidade de material, mais massa eu tenho. Se eu tenho 1 kg de arroz, eu tenho uma massa. Se eu tenho 5 kg de arroz, eu tenho 5 vezes mais massa. Para conhecer a massa de um material, utilizamos balanças que podem ser de diversos tipos, como as de braço iguais, né? Braços iguais, e a eletrônica. Aqui embaixo nós temos uma foto de uma balança de braços iguais. Ó, você tem, vou fazer de vermelho aqui. Você tem um braço aqui desse lado e um braço do outro lado aqui. São os braços iguais. Aí você tem um material de um lado e um peso do outro para equilibrar, né? E você sabe qual é o peso dessas frutinhas aqui no caso. Ó, aqui dá para ver, parece que é 1 kg aqui que está aqui. Tá? E aqui está dizendo qual é o máximo que pode usar, que é 15 quilos. Bom, e aqui embaixo nós temos uma balança eletrônica, olha só. Isso aqui não precisa de pratos iguais, assim. Você tem um prato só, onde você coloca o material que você vai pesar, nesse caso aqui são tomates, e ele mostra na tela quantos, nesse caso aqui, quantos gramas tem, ó, 212 gramas ali, tá bom? Vamos dar uma lidinha aqui do lado, ó. A balança de braços iguais compara as massas de duas porções de materiais. Nesse caso aqui é um ferro e as frutas. Quando os braços estão nivelados, determina-se a massa desconhecida, pois ela será igual a outra massa, né, que já é conhecida. Então você coloca uma massa que você sabe quanto é, um ferro de 1 kg, e equilibra do outro lado com frutas, você vai ter 1 kg de frutas. Aí está dizendo assim, ó, nessa fotografia a balança está com seus braços nivelados ao comparar 1 kg de... é cereja que está ali. 1 kg de cereja e um cilindro de ferro de 1 kg. Então tem 1 kg de cereja. Já embaixo aqui, a balança eletrônica indica diretamente a massa do material. Na imagem, a massa de 4 tomates corresponde a 212 gramas. Beleza? Bom, agora voltando aqui em cima, geralmente utilizamos o quilograma ou a grama, ou o grama, né? O quilograma ou o grama para expressar a massa de um material. E 1 quilograma equivale a 1000 gramas, tá? Vou só colocar aqui do lado, ó, para a gente lembrar. 1 quilograma, se escreve kg, né? 1 kg, 1 quilograma, é a mesma coisa que 1000 gramas, tá? Esse K aqui, ele quer dizer quilo, aí tem um G de gramas, quilogramas. Esse quilo, a palavra quilo, pessoal, toda vez que você ouvir a palavra quilo, você lembra do 1000, então é 1000 gramas, 1000 gramas, ok? 1 quilograma tem 1000 gramas. Se eu falar outra que tem quilo também, quilômetro é distância, né? 1 quilômetro. 1 quilômetro tem 1000 metros, tá bom? Só que isso aqui é distância, né? Isso aqui a gente não vai ver agora. A gente está vendo isso aqui, massa. Massa se mede em quilogramas ou em gramas. Tem também miligrama, né? Microgramas. Isso aí são todas medidas de massa. Mas o mais usado é o quilograma e o grama. Beleza, vamos aqui, ó. Só aqui rapidinho, calibração das balanças. Muitos produtos que consumimos são vendidos de acordo com a sua massa, como 500 gramas de batata, 1 kg de farinha de tapioca, 2 kg de peito de frango. Para que o valor a ser pago seja correto, a balança utilizada para fazer a medida deve estar calibrada, senão você vai comprar tudo errado, né? Se a balança estiver descalibrada, você coloca lá 2 kg e aparece 3, você vai pagar mais, não é? Ou seja, tem que estar regulada de acordo com o padrão. Na calibração de uma balança, um peso padrão é medido para verificar se o valor atribuído pelo equipamento coincide com o esperado. Inclusive tem até fiscais que vão fiscalizar as balanças. Eles levam 1 quilo já, um metal de 1 quilo e colocam em cima da balança e vê se ela está marcando certinho, né? Se estiver marcando errado, às vezes a pessoa até de sacanagem descalibra a balança para poder ganhar mais. E aí o fiscal dá uma multa na pessoa. Beleza? Ok, vamos para a próxima página.
Bom, ok, então nós vimos que os corpos têm massa, mas eles têm também, olha só, eles têm volume. Vamos ver o que é o volume. Volume é a medida do espaço ocupado por determinado material. Olha só, os materiais, além de ter massa, eles ocupam um lugar no espaço. Tá? Tem alguns materiais que ocupam pouco espaço. Existem materiais que ocupam muito espaço. Olha lá, seja sólido, líquido ou gasoso. Seja um sólido, ou um líquido, ou um gás, eles ocupam um lugar no espaço. Geralmente utilizamos a unidade litro, mililitro, para indicar o volume de um material. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Vamos escrever aqui em cima. 1 litro é igual a 1000 mililitros, tá? Existem outras medidas também. Existe o centímetro cúbico. 1 litro ele é igual a 1000 centímetros cúbicos. Tá? Isso aqui é no caso da água, tá? No caso da água, 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos. 1 litro, 1000 centímetros cúbicos. Ok. Aí está dizendo assim, ó, um gás ocupa todo o volume do recipiente no qual está contido. Um gás, se você colocar gás dentro de um, sei lá, de um cilindro, dentro de um vidro, ele vai ocupar todo o vidro. O espaço ele não vai ficar no fundo do vidro e em cima vai ficar vazio. Ele vai ocupar todo o vidro. Por isso, o volume de um gás será o volume do recipiente usado para armazená-lo. Então, você tem um vidro de 1 litro, você coloca gás lá dentro, o gás vai ocupar quanto? Vai ocupar 1 litro. Né? Vai ocupar a garrafa toda, o interior inteiro da garrafa. Usando alguns tipos de recipiente graduado, como a proveta está aqui embaixo. Ó. Isso aqui é um vidro, tem um pé aqui para ele ficar de pé, né? Aqui tem a boca dele aqui em cima, e ele tem as marcações aqui, ó. Olha lá como ele marca, ó. Ó. Cada marquinha dessa aqui, ó, é 1 mililitro. E aqui é onde está o líquido, ó. A marcação do líquido, ó. A gente chama de menisco. Menisco é onde o líquido está marcando aqui, ó. Tá bom? O menisco fica aqui, ó. É onde está marcando a parte superior do líquido. É o menisco. Beleza. Aí diz assim, ó. Então, alguns tipos de recipientes graduados, como a proveta, podemos determinar o volume de materiais líquidos. Então, você coloca dentro da proveta e olha quanto está marcando, né? Você vai ver o volume do líquido. Nesse caso, o volume corresponderá ao valor indicado pelo nível da superfície do líquido do recipiente. Então, aqui é um líquido, né? Ó, esse líquido amarelo aqui. Você vai ter que olhar o menisco. Se fosse um gás aqui dentro, em vez desse líquido, claro que ia ter que tampar aqui, né? Porque o gás não ia fugir. O gás ele ia ocupar todo o volume da proveta aqui, ó. Todo. Mas não é um gás, é um líquido. Ele fica no fundo. Fica no fundo. Então, você tem que olhar o menisco para ver quanto ele tem de volume. Beleza, aí diz assim, ó. Agora o sólido. O volume de um sólido também pode ser medido pelo deslocamento que ele provoca em um líquido. Olha só, isso aqui é interessante. Ou seja, pela diferença entre os níveis do líquido antes e depois da sua imersão no recipiente. Então vamos explicar aqui como que é isso, ó. Aqui você tem um vidro. Esse vidro aqui ele é chamado de becker. É um becker. Você tem um becker. É que esse becker está marcando aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, está marcando 400 ml. Tá vendo? 400 ml. Vamos anotar aqui, ó. 400 ml. 400 mililitros. Agora, olha só. Quando a gente coloca uma bolinha lá dentro. Vou colocar aqui por cima, né? Ó, coloca uma bolinha lá dentro. O que acontece com o líquido quando a gente coloca um objeto sólido dentro do líquido? O volume vai subir. Olha só. Era 400 aqui, ó. Deixa eu tirar essa seta daqui, peraí. Aqui. Ó, era 400. Era 400. Subiu para 600. Se era 400 e subiu para 600, quanto que dá essa diferença aqui? De 400 até 600. Então, você vai fazer uma continha. Você vai pegar o 600, que é o número maior, e vai subtrair o número menor, que é o 400. E aí, vocês sabem que 600 menos 400 é igual a 200 mililitros. Por que subiu? Subiu porque o sólido ocupou o espaço. Ocupou o espaço da água, a água sobe, não é?
Então quer dizer o seguinte, essa diferença, pessoal, é o volume da bolinha. A bolinha tem, então vou escrever aqui, a bolinha tem 200 mililitros de volume, ok? Fala, professor, mas litro não é só para coisa líquida? Não, litros é para qualquer coisa, pode ser sólido, líquido ou gasoso, tá bom? Litro é o espaço que ele ocupa, o volume, beleza? Ok. Vamos lá aqui. Uma outra, comparando isso aqui, quando a gente entra numa banheira ou numa piscina, geralmente na banheira é mais fácil de pensar. Entrar numa banheira, a água sobe, né? Se ela estiver pela boca, assim, ó, se a banheira estiver bem cheia e você entra nela, ela começa a fazer o que com a água? Começa a cair para fora, né? Começa a extravasar a água. A quantidade de água que vai cair para fora é o volume do seu corpo. Se a pessoa for bem magricela, vai cair por menos água. Se ela for bem mais gordinha, né, ela tem um volume maior, ela ocupa mais espaço. Ela vai derramar mais água para fora, ok? A quantidade de água que caiu é o volume do corpo que entrou na banheira. Beleza. Olha só. Essa forma de medir o volume é possível porque dois materiais não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso aqui é importante. Isso aqui também é uma propriedade dos materiais, ó. Eles não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, ok? Cada um ocupa o seu espaço. Se um tentar interferir no espaço do outro, esse outro tem que ser deslocado. Eles não vão ocupar o mesmo lugar. Aí diz assim: no comércio, os produtos podem ser vendidos em quantidades de massa ou de volume. Você pode comprar alguma coisa pela massa ou pelo volume dele. Em geral, os produtos sólidos são comercializados pela quantidade de massa. Olha só, em geral, então, os sólidos, vou anotar aqui, sólidos, são comercializados em massa. Então, você compra uma coisa sólida, sei lá, arroz e feijão, que está caro, inclusive, né? O arroz, ele é sólido, você compra ele em quilos. Geralmente, um pacote de 5 quilos de arroz, né? Ou 1 quilo de feijão. E os líquidos? Os líquidos a gente compra em volume. O leite, 1 litro de leite, né? 1 litro, um galão de 20 litros de água mineral, né? A gente compra em geral os líquidos em litros ou volume e os sólidos em massa ou quilogramas ou gramas, ok? Tranquilo, né? Beleza. É isso, vamos para a próxima página. Bom, ok, pessoal, nós já vamos para o tema 2, tá? Eu vou pular a página 134, que não precisa, vamos para 135. Tema 2, estados físicos dos materiais. Vamos lá. Diz assim, ó, vocês já devem ter ouvido falar, né? Que os materiais, eles podem ser encontrados em 3 estados distintos: o sólido, o líquido e o gasoso. A gente acabou de ver, né, que o arroz e feijão, ele é sólido, a gente compra em quilogramas. O líquido, o leite, ele é líquido, a gente compra em litros. E tem também o gasoso, que geralmente a gente mede também em litros, tá? Ou metros cúbicos também, pode ser. Aí diz assim, ó, em temperaturas ambiente, mais ou menos 25 graus, a gente chama de temperatura ambiente. Vamos dizer assim, uma temperatura normal, né? Temperatura normal, mais ou menos 25 graus. Cada material apresenta um estado físico característico. Então, a 25 graus, nós podemos ter coisas sólidas, algumas coisas sólidas, outras coisas líquidas. Por exemplo, nessa temperatura, 25 graus, a borracha ela é sólida. A água é líquida. E o ar, esse ar que a gente respira, ele é gasoso. Algumas características específicas de um material estão relacionadas ao seu estado físico. A variação de temperatura pode alterar o estado físico de um material e, consequentemente, as suas características. Então, um material que ele é sólido, ele pode virar líquido? Pode. Um material que é líquido pode virar gás, gasoso? Pode. Ou o contrário, um gás pode virar líquido? Também pode. E um líquido pode virar sólido? Pode. Ok? Isso a gente vê bem com a água, né? Quando que a água passa de sólido para líquido? Quando a água ela é sólida, nós chamamos ela de gelo. Gelo de água. O gelo, quando o gelo derrete, ele passa de sólida, a água passa de sólida para líquida, né? Derretimento do gelo é a passagem de sólido para líquido. Quando você coloca a água na panela para fazer café,
e põe o fogo lá, né? Põe no fogão, esquenta, chega uma hora que a água começa a ferver. Ela começa a ferver e começa a virar gás, começa a virar vapor. E aí o que acontece? Se você esquece a panela lá, a água vai sumindo, até ela evaporar toda. Ela some toda, ela vira gás. Vai parar aqui na atmosfera, certo? Então isso também é uma passagem. E pode ter o contrário, quando um vapor vira líquido. Quando forma as nuvens, esse vapor sobe, o vapor de água sobe, esse gás, né, sobe. E lá no alto, numa certa altitude, alguns quilômetros para cima, o ar é frio. E aí o que acontece? Vira gotinhas de água e formam as nuvens. Então essa passagem de gasoso para líquido, tá? E também quando você congela, você coloca um geladinho no congelador, né? Ou então coloca lá uma bandeja com água e vira pedra de gelo. Você tem um congelamento da água. Ela passa de líquido para sólido. Então, isso eu falei para água, né? Mas isso vale para outros materiais também. Até mesmo materiais que você nem imagina, por exemplo, o ferro. Dá para derreter o ferro? Dá. O ferro derrete ali para cima de 1000 graus, né? Acho que 1500 graus mais ou menos. O ferro derrete, tá? Então ele passa de sólido para líquido. Então os materiais podem mudar de estado. Vamos lá. Características específicas dos materiais. Estado sólido. Vamos falar só do estado sólido por enquanto. Os materiais no estado sólido apresentam forma definida. Então ele tem um formato. O sólido ele tem uma forma. E volume constante em determinada temperatura. Então, sei lá, 25 graus, você tem um volume e ele tem um formato. Uma barra de ferro ou um vaso, marajoara, tem um formato, ele é sólido. Os sólidos podem ter diferentes características específicas, como a elasticidade, alguns materiais podem ser elásticos, maleabilidade, ele pode ser entortado, como uma barra de ferro, um arame. Olha aqui do lado. O cara fez uma lagartixa com arame. Ó. O arame ele é sólido, ele é maleável. Você pode dobrar ele. E também resistência. Os sólidos eles são resistentes. Tá? Eles resistem. Então tá aqui, ó, vamos ler cada um. Maleabilidade é a característica que permite um material ser moldado. São exemplos de materiais maleáveis alguns tipos de plástico e o arame. Então você pode moldar. Resistência é a capacidade que um material sólido tem de suportar esforços antes de se deformar. Então ele resiste um pouco antes, né? O ferro, por exemplo, o ferro sólido ele é duro, né? Ele não entorta fácil, ele resiste primeiro. A não ser que você faça bastante força, aí ele vai ser maleável, ele vai entortar. Então o ferro, por exemplo, ele é um material resistente. Por isso ele é utilizado na produção de ferramentas e na construção de edifícios e pontes. A gente usa o ferro, compra ferro, né, para fazer construção. Tem aquelas barras de ferro bem compridas que coloca dentro do concreto para dar resistência. Elasticidade é a capacidade que o material tem de recuperar total ou parcialmente a sua forma depois de esticado, desde que não se rompa, desde que não se quebre. É o caso das tiras de borracha, por exemplo. Olha um balão aqui de borracha. O balão você aqui ele está murcho, aí você enche, ele é elástico, ele aumenta, né? Ele estica. Depois que você tira o ar de dentro, né? No caso aqui furou o balão, olha lá, ele volta ao tamanho original, como ele era antes, murcho, né? Menor, ok? Então entenderam isso, né? Os materiais sólidos eles podem ser maleáveis, eles podem ser resistentes e eles podem ser elásticos. Beleza, vamos para a próxima página. Bom, então nós falamos dos sólidos, vamos ver o estado líquido agora. Os líquidos. Os materiais no estado líquido têm forma variável e o volume constante em determinada temperatura. Então, você tem lá um líquido que é de 1 litro. O volume dele é de 1 litro. Mas o formato dele vai depender de onde ele está. Olha só, um líquido ele adquire a forma do recipiente que ele está contido, sem que se altere o seu volume. Então aqui, por exemplo, nós temos vários vidros. Aqui tem, parece que é um Gatorade aqui no começo, né? Aqui tem um outro vidro. Aqui tem um outro recipiente, parece um sabonete líquido. Aqui tem um jarro. Aqui tem parece um vidro de azeite. E aqui tem outra garrafinha de suco, parece suco de uva. Bom,
Tudo isso aqui é líquido. Olha como eles ficam, o líquido ele fica com o formato do vidro onde ele está, né? Olha lá, ele fica com o formato do vidro onde ele está. Esse aqui está assim, ó. Esse aqui, o formato do líquido. Ó. Então eles ficam com o formato do recipiente onde eles estão. Tudo bem? Você troca de recipiente, muda o formato do líquido também. Então tá aqui, ó. Os líquidos podem assumir formas variáveis. Na foto, todas as embalagens têm o mesmo volume, 500 ml, ou seja, meio litro. Tudo isso aqui tem meio litro. Só que olha só como cada um tem um formato diferente. Deixa eu apagar aqui. Todos eles têm meio litro, mas cada um tem um formato diferente. Formato, a cor é diferente, não é? Às vezes a massa é diferente, mas o volume é o mesmo, tá? Aqui. Como os sólidos, os materiais líquidos também apresentam diferentes características. Entre elas podemos citar a volatilidade e a viscosidade. Vamos ver então o que é cada um. O que é a volatilidade? O material no estado líquido ele pode passar para o estado gasoso por meio da evaporação. O líquido ele evapora. Se deixa lá um copo de água parado no lugar, com o tempo essa água vai evaporando. Quanto maior a facilidade de um líquido para evaporar, mais volátil ele é. O perfume, por exemplo, ele é um líquido muito volátil. Por isso, seu volume tende a diminuir com o tempo, caso o frasco que contém não fique bem fechado. Se você deixar o vidro de perfume aberto, ele evapora. O álcool também é assim. Aliás, o perfume tem álcool, né? Se você pegar um vidro de álcool e esquecer ele aberto, ele evapora, vai embora, né? Ele vira vapor muito fácil. Isso é volatilidade. Quanto mais fácil virar vapor, mais volátil ele é. A gasolina é muito volátil, por isso que quando a gente vai no posto e o cara vai abastecer, você sente o cheiro forte da gasolina, porque ela evapora muito fácil. E o tanque de combustível do carro tem que ser bem fechado. O que mais? O álcool, o éter, o querosene, né? Eles são bem voláteis. Isso acontece porque alguns componentes do perfume evaporam com maior facilidade. No caso, o perfume tem álcool, né? Então evapora fácil. Aliás, o perfume ele é para evaporar fácil, porque você passa no corpo, ele tem que ficar evaporando para as pessoas sentirem o cheiro. Aí nós temos a viscosidade. É a resistência de um líquido ao escoamento. Você vai escoar um líquido, alguns escoam fácil. Por exemplo, você coloca por um tubo, né? Um líquido num certo tubo e deixa ele escorrer pelo tubo. Os que escorrem com facilidade são menos viscosos. Os que passam com mais dificuldade são mais viscosos. Por exemplo, se você passar por um tubo a água e o óleo, qual que desce com mais facilidade? A água desce mais fácil. O óleo ele desce mais lentamente. Então o óleo é mais viscoso. A gente testa a viscosidade fazendo assim também, ó. A gente pega o óleo e faz assim, ó. Você sente que o óleo ele forma um fio assim, né? A água não, a água ela quebra fácil. Então isso também dá para ver a viscosidade. Aqui dá para ver a tinta, olha só a tinta, como que ela forma esse fio aqui, ó. Quanto mais forma esse fio aqui, mais viscoso é, tá bom? Ó, então é a resistência de um líquido ao escoamento. Quanto mais lentamente um líquido escorre por uma abertura ou pelas paredes do recipiente que está armazenado, mais viscoso ele é. O azeite, por exemplo, no vidro, se você balança um vidro de azeite e coloca em cima da mesa, você vai ver que o óleo vai descendo pela parede bem devagar para ficar no fundo. A água não, a água num vidro você balança a água e coloca, ela já desce rapidinho. Então a água é menos viscosa, o azeite é bastante viscoso. Por exemplo, o mel é muito viscoso. E as tintas usadas nas artes plásticas e artesanato são materiais mais viscosos que a água. Ok? Então beleza. Agora o estado gasoso. Então, a gente falou do sólido, do líquido, agora o gasoso. Os materiais no estado gasoso têm forma e volume variáveis também, igual ao líquido, ó, a forma varia. Assim, o material gasoso adquire a forma do recipiente em que ele se encontra e ocupa todo o espaço do interior. Então, além de ficar com o formato do vidro, o gás ele ocupa o vidro todo, de baixo em cima. Não é igual ao líquido que ele fica na parte de baixo. O gás ele ocupa o vidro inteiro lá dentro. Uma característica dos materiais gasosos é a capacidade de expansão, que é o aumento de volume. O gás ele pode aumentar de volume. E a compressão, que é a diminuição, é o contrário da expansão. Compressão é o contrário da expansão. Expansão aumenta volume.
compressão diminui o volume, que resulta em mudanças de volume de uma mesma quantidade de material. Você já ouviu falar de cilindro de ar comprimido? Tem um cilindro de ar comprimido que é usado para o mergulhador, ele põe nas costas, né, para poder respirar o oxigênio aqui por um tubo. O que tem dentro desse cilindro? Claro, tem oxigênio, né? Só que ele tem ar comprimido, olha, cilindro de ar comprimido. O que é isso? O ar lá dentro daquele cilindro está muito apertado, está bem apertado, ele é colocado com muita força lá dentro, ele fica apertado. E aí ele vai saindo e vai voltando ao normal, né? Vai saindo devagarinho pelo cilindro para a pessoa poder respirar e vai voltando ao estado normal, a pressão normal. Então lá dentro ele está muito apertado. Então qual é a vantagem dos gases? Você pode guardar eles dentro de cilindros, um monte de gás dentro de um cilindro pequeno. Por exemplo, o ar que ocupa toda essa minha sala aqui, eu poderia apertar ele dentro de um cilindro pequenininho, né? E levar comigo muito ar dentro de um cilindro pequeno. É o que acontece no extintor de incêndio, acontece no cilindro de ar comprimido do mergulhador, acontece nos motores de ar comprimido, aquele motor grande quando a gente usa para a bomba para encher pneu de bicicleta, né? Lá na bicicletaria é um motor elétrico. Ali tem um motor e um cilindro bem grande onde tem ar comprimido, tá? Então essa é a vantagem dos gases, eles podem ser comprimidos e também podem ser expandidos. Eu posso de alguma forma puxar o ar também para ele ocupar mais espaço ainda. Os materiais no estado gasoso estão presentes em muitas aplicações do cotidiano. Quando enchemos o pneu do carro ou da bicicleta, por exemplo, estamos colocando o ar atmosférico, esse ar normal, dentro dele, ocupando todo o seu volume. O amortecimento da bicicleta ocorre, em parte, por causa da compressão e da expansão do ar contido nos pneus, né? Tem até o pessoal que compra agora aquele pneu enorme, um pneu de neve, um pneu bem largão, não sei se vocês já viram, né? Uma bicicleta que tem um pneuzão, tem um baita de um pneuzão. E fica mais macio para andar, né? Porque nesse caso o gás ele serve como amortecimento. Claro que tem um amortecedor das bicicletas também, mas o próprio ar dentro dos pneus ele vai funcionar como um amortecimento. Tá lá. E aqui, em parte por causa da elasticidade da borracha dos pneus. Então as duas coisas, a borracha é maleável, né? É um sólido e é maleável, e o gás que ele pode ser comprimido. Então os dois juntos funcionam como um amortecedor, ok? Beleza, vamos para a próxima página. Bom, pessoal, estou aqui agora com a página 137 e aqui tem atividade. Vocês vão fazer como tarefa, e aí nós já vamos encerrar o vídeo, vocês vão fazer como tarefa do número 1 até o número 4, tá? O número 5 aqui não precisa fazer, tá? 5 não precisa. Só do 1 até o 4 você vai fazer no seu caderno. Não precisa copiar a questão inteira. Você pode só responder e fazer os desenhos, tá? Pode fazer um desenho simplificado. Não precisa ser tão perfeccionista aí nos desenhos, tá? Mas faça os desenhos e aí você responde as questões. Você vai tirar uma foto e vai mandar para mim aqui no Classroom, né? Vocês já sabem fazer isso. Quem não sabe, pede ajuda. Tem um grupo do WhatsApp lá, pede ajuda quem não sabe. A Rosilda está para ajudar também. Se precisar, eu ajudo. Então, vocês mandem uma foto para mim. Valeu, pessoal? É isso, então. Já acabamos de ver, então, tema 1 e tema 2. E preste muita atenção, faça as anotações do seu caderno, porque daqui a uns dias eu já vou lançar, né? Quando eu terminar essa parte de materiais, eu vou fazer a primeira prova do terceiro trimestre, ok? Então, não perca o fio da meada, ou seja, não se perca, continue fazendo sempre as atividades em dia, não deixe para trás, faça no dia certinho, na terça-feira, e aí você não vai ter problema, né? A vida vai ser mais tranquila. Valeu, pessoal, um abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau!